Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Semana passada a gente finalizou o capítulo 1 do livro integrado. A gente finalizou com a construção de um mapa e também com a trilha da Positivo On. Essa semana a gente vai começar o capítulo 2 do livro integrado. Segue as explicações e as atividades para essa semana. Beijão, tô morrendo de saudade. O capítulo 2 do livro integrado, que fala sobre a criação da República Federativa do Brasil. Então, aqui no início do capítulo, a gente tem um quadro, tá? Esse quadro, ele representa a proclamação da República. Todo dia 15 de novembro, a gente comemora a proclamação da República, né? Que lá em 1889, o Marechal Deodoro de Fonseca e seus apoiadores puseram fim ao regime monárquico, dando início ao regime republicano que a gente conhece hoje, a nossa democracia, tá? Mais para frente, a gente tem ali a imagem ali da nossa Constituição, né? Brasil, Estado Democrático de Direito, né? Então, a gente é uma democracia, tá? Aqui a gente tem um trecho da nossa Constituição, que nada mais é do que a lista de regrinhas, né? De leis que a gente é obrigado a seguir. Tanto eu, quanto vocês, quanto o presidente da República, quanto o juiz, quanto o dono de uma grande indústria, todos têm que seguir essas regrinhas aqui, tá bom? Mais para frente, a gente tem ali Brasil no mundo, então a gente tem a localização do Brasil, tá? Tem aqui o território brasileiro, a área do território brasileiro, o endereço do território brasileiro no planeta Terra, né? Onde ele fica localizado, olha, ele está localizado no continente americano, mais corretamente, né, na América do Sul, aqui na América Latina, tá? Ele está, em sua grande parte, localizado no hemisfério sul, né? Aqui é o hemisfério norte, aqui é a linha do Equador. Então, o Brasil, ele está, em grande parte, concentrado aqui no hemisfério sul, tá bom? Ele é um país, a gente pode observar aqui, ó, bem grande, né? Ele é o 5º país em extensão territorial do mundo, perdendo somente para a Rússia, Canadá, Estados Unidos e China, né? Então, é um país bem grande. Aqui a gente tem um endereço, né? Quando a gente vai colocar lá um endereço no GPS para passear, então a gente vai colocar ali a latitude e a longitude. Isso vocês aprenderam lá no 6º ano. Então, aqui tem o endereço do Brasil, né? No norte, ele começa lá na nascente do rio, lá em Roraima. Depois ele acaba no sul, lá no Chuí, lá no Rio Grande do Sul, tá? Aqui no leste, ele acaba lá no Paraíba, Cabo Branco do Paraíba. No oeste, na nascente, lá no Acre. Então, essa é onde começa e é onde termina o Brasil. Aqui, ó, o sul, né? O norte, aqui no Acre, aqui, né? E por aí vai, tá? Depois vocês vão ler com bastante calma, tá bom? Aqui também, pessoal, ó, na apostila, no livro integrado, tem os QR Code. Então, aqui a gente tem o QR Code que parece ser um joguinho de videogame, ó. Tem um controlezinho ali, ó. Então, vocês podem usar o aplicativo do QR Code para ver, né, o videozinho. É sempre uma informação a mais, algo que acrescenta no estudo de vocês. Aqui também tem o QR Code aqui, né? Na parte que está falando aqui da latitude, longitude, está falando também, está explicando a questão dos fusos horários,
tá bom? Vocês vão ler com bastante calma, porque se eu for explicar tudo aqui, né, vai ficar 45 minutos de vídeo. Aqui tem a extensão do Brasil, né, e tem os fusos horários que tem no território brasileiro, tá? Então, a gente tem 4 fusos horários. Ó, aqui a gente percebe na divisão aqui que tem o Brasil, os fusos horários e a hora legal. O que significa a hora legal? A hora legal significa a hora que tem dentro daquele estado. Então, vocês podem perceber que o fuso horário, ele não corta o estado, né? Porque se ele fosse cortar o estado, ia ficar bem complicado. Ó, aqui no Mato Grosso, ia ter 2 fusos horários. Então, é complicado um estado ter 2 fusos horários, né? Por quê? Por que é complicado? Porque todo mundo segue o mesmo relógio. Então, o mercado abre a mesma hora, o banco abre a mesma hora, em todo o estado. Então, se tiver 2 fusos horários dentro do mesmo estado, complica, tá? Aqui a gente vai ver o que? A gente vai ver sobre regionalização. O que é regionalização? Regionalização é quando tu separa uma porção de terra, né, de acordo com algumas características. A gente ouve muito falar, na região sul tá frio, na região sul é mais frio, né? Então, a gente já sabe que tá falando da região sul e tá falando da característica do clima da região sul, né? A gente também, às vezes, fala, lá na região nordeste falta bastante água. Então, é uma característica da região nordeste. Então, as regiões, elas são separadas para poder a gente estudar melhor, entender melhor, né, as suas características, tá? E quando a gente fala em região, a gente sempre vai ouvir essa palavrinha aqui, ó, essa sigla, IBGE. O que significa isso? Significa que, de acordo com o IBGE, né, o Brasil, ele foi dividido em 5 grandes regiões. Então, a gente vai sempre estudar dessa forma: região norte, região nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, tá? De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas para a gente chegar aqui, ó, nesse Brasil que a gente conhece hoje, né, que tá dessa forma aqui, ele passou por diversas modificações. Então, a gente vai ver ali no livro que teve várias modificações. Ó, aqui em 1940 era de um jeito, 1950 era de outro, né? Ó, pode ver, ó, esse território do Guaporé aqui, ó, não existia lá em 1940. Aqui ele existiu, né? Depois, aqui mais para frente, ele já não existe mais, né? Então, a gente vai observar, ó, aqui em 1990, a gente tem a região sul que a gente conhece hoje. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? Mas se a gente olhar lá em 1940, ó, já é diferente, já está agrupado de forma diferente. Já tem região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, durante o tempo, houve diversas modificações na maneira, né, de regionalizar o Brasil, tá? E daí eu quero que vocês façam essa atividade aqui, ó. Você é geógrafo. O que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão colocar ali, né, 1940, vocês vão lá no mapa de 1940, tá aqui, vão olhar a legenda. Região norte, é o verdinho. Quem é que faz parte da região norte? Então, vocês vão pegar a sigla dos estados, né? Ó, Piauí, Maranhão, tá? Amazônia. Vocês vão pegar a sigla desses estados aqui e vão colocar lá na listinha, tá? Ó, região norte, vão colocar as siglas. Região sul, vocês vão lá na região sul, tá? Lá na região sul, opa, passei.
lá na região sul e vão olhar, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Vão colocar as siglas lá e assim por diante. Pessoal, as atividades, vocês vão bater uma fotinha e mandar para mim, eu vou corrigir e vai valer nota, tá bom? Vale nota de habilidades, então prestem bem atenção para fazer bem certinho, tá bom? Aqui a gente já tem uma outra forma de regionalização. Ah, mas professora, o que vale é a do IBGE. Ok, é o que vale é a do IBGE, mas a gente tem que estudar as outras formas de regionalização e entender por que esses estudiosos, né, fizeram dessa forma. Essa regionalização aqui, ela foi feita por Pedro Pinchas Geiger, tá? E ele separou o Brasil em três grandes regiões: região da Amazônia, Centro-Sul e Nordeste, tá? O que ela tem de diferente? Ela leva em consideração somente aspectos históricos e sociais e econômicos. Então, ela separa, né, de acordo com o processo histórico que sofreu aquela região ali. Então, vamos supor, ele imagina que em Minas Gerais, uma parte de Minas Gerais, essa parte aqui, ela tem características mais parecidas com o Nordeste do que com a região Centro-Sul. Então, ele não respeita o limite de fronteira dos estados, tá? Ele dividiu ali o estado no meio, tá bom? Então, é bem importante a gente estudar essas teorias, né? Esses geógrafos, esses estudos, essas maneiras de regionalizar, porque mais para frente a gente vai ver isso novamente e vai ser cobrado mais para frente, tá? Ali tem um espaço de diálogo. Pessoal, leiam, né? Prestem bem atenção, porque se eu for explicar tudo, vai 40 minutos. Colonização das regiões brasileiras. Então, aqui embaixo está explicando sobre todo o processo histórico das capitanias hereditárias. Depois aqui está falando sobre o período de escravidão. Está falando aqui sobre o café e os imigrantes. Por que os imigrantes vieram para o Brasil? Tá explicando aqui no texto também a ocupação da região norte e centro-oeste. Então, vocês leiam com calma, tá? Porque a leitura desses textos aqui vai ajudar vocês a responderem essas perguntas que vem aqui embaixo, ó, o que aprendi. Então, essas 6 perguntas aqui eu quero que vocês respondam também, bem certinho. Então, não coloquem só sim ou não, né? Expliquem bem certinho, porque vai valer nota. A hora que vocês enviar a foto para mim, eu vou ler para ver se está certinho, para vocês ganhar a nota de habilidades, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem me chamar no WhatsApp, que a Pro explica, né, algum texto ali que vocês leram e não entenderam bem, tá bom? A Pro explica o que significa, ajuda vocês a interpretar o texto. E daí a gente finaliza esse capítulo, né, do livro integrado, tá? Esse segundo capítulo. Obrigado, pessoal. Prestem bem atenção, se dediquem, tá? Bons estudos e até a próxima.